Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Conexão Insperato, seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoais, empreendedorismo e economia em um só local. Meu nome é Felipe Fontana, estaremos durante uma hora conversando sobre os principais índices econômicos com o objetivo principal de ajudar a investir melhor o seu dinheiro. Conexão Insperato chegando, fechando mais um ano, passando aí das 100 edições. E já faz parte da quinta-feira do Santo Angelense, do missioneiro que nos acompanha, dos gaúchos, e o Brasil inteiro que nos acompanha também no centraldoinvestidor.com.br. Conexão Insperato hoje um programa muito especial, falar um pouco sobre essa retrospectiva de 2020, esse ano desafiador. No segundo bloco aí teremos o assessor de investimentos Christian Gil Wagner participando aí do nosso programa, enriquecendo, falando sobre produtos financeiros, falando um pouco aí sobre a questão do ano dele. Teremos também o assessor de investimentos Alisson Braga Staumbaum. A Alisson aí também enriquecendo o programa, participando aí dos últimos, falando sobre produtos financeiros, falando aí também sobre sua retrospectiva, até como assessor nesse ano desafiador. E também Eliseu Mânica Júnior, sempre enriquecendo o programa Eliseu aí da Insperato Asset, né? Insperato aí que vai criando braços aí para desenvolver o mercado financeiro brasileiro, né, pessoal? Então, sempre iniciando aí com o relatório Focus do Banco Central, relatório Focus que traz um pouco aí sobre o que se espera da economia nos próximos períodos. A inflação aí em torno de 4,35, vai fechar em torno do IPCA. O dólar aí se espera né, em torno de 5,20, também chegando aí para ter próximo dos R$5 o dólar futuro. A economia incrível, né? A retomada que teve aí do dólar chegando a 5,06 hoje nos principais índices do dólar futuro da B3, devido principalmente aí pelo esse ambiente econômico melhorando, né, entre Estados Unidos e China. O mundo inteiro acaba sofrendo menos, é também natural a commodity diminuir, tipo soja, em relação ao dólar também diminui um pouco a cotação, né? Muitas coisas ligadas ao mercado. O dólar é a nossa principal moeda, né? Então a gente tem que acompanhar ela fortemente, devido, né, ao nosso principal produto, nossos insumos, a produção, a pessoa jurídica que realmente importa ou exporta, ele tem que estar ligado ao dólar. Então o dólar aí provavelmente fechando em patamares próximos de R$5. Incrível, esse ano desafiador, o dólar quase chegou a 6, né? Falar um dólar a 7,6, né? Chegando aí no patamar de R$5, 5,06 hoje na B3, Bolsa de Valores aí de São Paulo, né, pessoal? O PIB, expectativa é de fechar em torno de menos 4,41%, um ano aí terrível, onde todo mundo foi reavaliando esse PIB, né? O PIB que a expectativa era fechar em menos 8, depois menos 7, e uma recuperação forte no último trimestre. Claro, se recuperar no momento que você tem uma depressão, não tem como piorar do que aquilo. Então, o problema é fechar o ano em torno de menos 4,41% do PIB, e ano que vem a espera ser um PIB de 3,5%. É um ano aí bem desafiador, né? Tomara que a gente não tenha inflação, tomara aí que a gente não sofra com a questão da inflação, né, que pode corroer o nosso dinheiro. Então é fundamental a gente ficar de olho, né, nessas questões, principalmente aí de um crescimento, mas não com muita inflação. Inflação é um custo, né, que muitas vezes é repassado a toda a população, a todo brasileiro, né, principalmente a classe média, que acaba sofrendo muito com a inflação. Uma maneira de proteger para a inflação, com certeza, é fazer um trabalho aí de diversificação de carteira, principalmente eu vou trabalhar aqui próprio ativos reais de imóveis, fundos imobiliários, ações também. Ações a gente fala muito que é uma proteção de inflação, porque essa receita, o lucro é repassado muitas vezes, essa receita, essa despesa, inflação do produto é repassado ao cliente final, né? Então tem muitos produtos referente à empresa, né, que é muito ligado à inflação, à sua receita e até o seu lucro, né? Então tende a ter um ganho de inflação ao longo do tempo. Então ações de boas empresas também pode ser considerado na proteção de inflação, né, pessoal? Ativos reais, terras, se tiver alguma coisa em dólar também, de soja, né? Então algumas coisas interessantes para se proteger. Até o 2021
Em janeiro já iremos fazer o programa, onde investir em 2021. A gente vai falar muito sobre isso aí, os produtos interessantes, investimentos interessantes para esse ano. É desafiador ainda, com uma Selic baixa, a possibilidade de subir ao longo do tempo, mas tem que ver, realmente, que tem que ganhar, o dinheiro tem que ganhar sempre acima da inflação, né, pessoal? Falando um pouco da Selic aí fechando em torno de 2% ao ano, com certeza aí a expectativa de uma alta no ano que vem. Alguns analistas falam em julho, agosto, depende da questão de como o mercado vai se adaptar à questão da inflação. Então, a expectativa aí fechar em 2021 com 3%, poder até subir mais, né, essa economia, mas a gente tem que lembrar também que estamos perto de uma eleição de 2022, uma recuperação econômica, muita coisa para acontecer. É bom, nossa Selic baixa, é um crédito um pouco mais barato, e ao mesmo tempo alguns setores ficam mais interessantes, como o setor de construção civil, né, outros setores principalmente aí. Acho que a gente teve uma crise bem diferente, né, pessoal, da Europa. Imagina uma Europa muito ligada ao turismo, né, uma Europa muito ligada a setores aí, né, que atendem uma idade mais avançada, né, do turismo, né, e teve que parar. O Brasil não, o Brasil é um produtor forte de commodity, a gente viu a commodity chegou a dobrar de valor. Então a nossa crítica foi totalmente diferente, falando uma ótica econômica, não entra em questão de saúde, nada, falando somente em ótica econômica, né, devido aí muitos setores ganhando, né, realmente não tendo prejuízo, né, nesse período, né, lembrando o agronegócio, que é o principal produto, né, principal hoje, um produto da região, né, isso aí dobrando de preço em relação ao anterior. Aumenta custo também, mas também aumenta a receita, né, tem que ficar muito de olho em relação a isso. Tá ok, pessoal? Programa hoje muito especial, muitas participações interessantes. Christian Wagner, assessor de investimento, participando aí no segundo bloco. Alisson Braga Staubal também participando, assessor de investimento Esperato. E Eliseu Mânica Júnior, figura aí ilustre que sempre participa dos programas, e que é sendo também o último Conexão Esperato do ano. E Eliseu também vai falar um pouco sobre o mercado financeiro. E aí depois a gente volta aqui no estúdio para falar um pouco mais aí sobre a economia, expectativas do ano e falar um pouco desse ano desafiador, o grande ano desafiador que foi 2020. Até daqui a pouco. Uma ótima tarde a todos os ouvintes, aqui quem fala é Christian Wagner, assessor da Esperato Investimentos. É um prazer enorme estar participando mais uma vez do programa Conexão Esperato, o programa o qual nos traz muita educação financeira e sim, muita informação a par do mundo dos investimentos. Bom, estamos acabando mais um ano não digo atípico, né? Porque já aconteceram outras crises na história da humanidade, né? Mas sim, um ano totalmente diferente, um ano ímpar, um ano que a gente vai lembrar por muitos tempos, né? Algo que vai marcar, sim, a história da humanidade. Se tratando em crise, né? Ainda mais uma crise sanitária, é algo que preocupa, né? Deixa em jogo, na verdade, toda a saúde, né, da população mundial. Isso é algo relevante e é algo a ser respeitado, né? Se tratando em crise, né? Se falando em crise, sempre que temos uma crise, tanto no setor imobiliário como no setor de agronegócios, enfim, essa crise que foi uma crise sanitária, nós temos um reflexo ainda maior sobre o mercado de capitais, sobre os investimentos, né? Por que eu digo isso? Pois isso mexe totalmente com todas as carteiras de investimentos, não apenas as carteiras com perfis agressivos, né? Mas sim totalmente com investidores com carteiras conservadoras, onde tem praticamente toda a carteira composta, né, por renda fixa. Então, os títulos públicos, os créditos privados, os títulos de emissão bancária, CDBs, LCIs, eles sofrem. Por que disso? Porque crise, ela significa falta de liquidez na economia, uma possível geração de desempregos. Então faz com que o Banco Central, através mesmo do cupom, alterando o Selic, né, que a gente presenciou esse ano, o Banco Central recomprando títulos, injetando liquidez na economia, isso faz com que os juros, né, acabe caindo. Quando falamos em momentos de dificuldade, momentos turbulentos na economia,
Os investidores, os quais têm o perfil mais agressivo, onde tem as suas carteiras estruturadas, montadas, organizadas, com uma exposição um pouco maior, né, com uma porcentagem um pouco maior em ativos, não digo de risco, né, mas ativos que oscilam um pouco mais, né, como no mercado acionário, eles sofrem um pouco mais com todos esses momentos turbulentos, né? Mas sempre ressaltando e lembrando, né, que crises, elas significam oportunidades. E aí eu digo isso com propriedade, pois os próprios números da B3, né, que é a nossa Bolsa Brasil Balcão, nos trazem isso, né? Nós iniciamos o ano com 1.681 pessoas investindo no mercado acionário. Quando eu digo investir no mercado acionário, não é apenas em ações. Tem muitos investimentos que são mercados futuros, tem os mercados de commodities, então tem um mercado gigantesco isso, tá? Tem proteção de patrimônio também na própria bolsa, né? É impossível nós conversarmos sobre economia hoje sem falarmos em bolsa de valores, né? Então ela está totalmente atrelada. Então saímos aí de final de 2019, iniciamos 2020 aí com 1.681 pessoas negociando seus ativos, né, na bolsa, né, e estamos terminando agora 2020, né, vamos iniciar 2021 com um número acima de 3 milhões. Então isso significa que muitas pessoas aproveitaram esse momento de crise, né, para alocar, rebalancear a sua carteira de investimentos e sim, estão terminando o ano aí com boas rentabilidades. Com tudo isso dito, é preciso monitorar aí o ano 2021, por mais que estamos saindo de uma crise, né? Do jeito que foi essa crise, talvez uma das principais crises da humanidade, né? Que refletiu direto no mercado financeiro, é preciso ter muita cautela, muita seletividade aí para montagem, né? Para estruturação de carteira no ano 2021. Por que digo isso, né? Devido a todo esse cenário, nós vimos, né, muitos pacotes trilionários sendo injetados aí nas economias, e aqui no Brasil não foi diferente, né? Tivemos, através dos auxílios emergenciais, né, muito dinheiro sendo colocado, né, no mercado, na economia, e aí nos trouxe uma grande preocupação também, né? Nossa dívida PIB hoje, ela se encontra em patamares acima de 90%. Podendo chegar a dívida PIB aí no final de 2021 a 96%, praticamente 100%. Como você fosse arrecadar, ter 100% em receitas e 96%, né, do PIB estaria comprometido em dívidas. Então, tem que ser monitorada essa questão, né? Por mais que esteja acontecendo, né, um movimento da equipe econômica através do Paulo Guedes, né? Privatizações que são de suma importância, algumas reformas que estão em pauta no Congresso, mas tudo isso é preciso monitorar aí no ano 2021, né? E ainda assim tem a questão da própria Covid-19, né? Onde já sim temos várias vacinas, várias campanhas de vacinação em massa em vários países, né? Mas vale ressaltar que ainda é preciso fabricar em grande escala, criar campanhas de vacinação, né? Então tudo isso é preciso ser monitorado aí no ano 2021 para montar, estruturar a sua carteira de investimentos. É preciso muita seletividade e por isso é aconselhável, né, você procurar um assessor de investimentos aqui da Esperato, né, para nós orientar, para nós conversarmos, trocarmos uma ideia de como seria possível, né, realocar os recursos, montar, estruturar uma carteira para extrair os melhores investimentos do mercado, né? Pessoal, seria isso. Desejo a vocês um excelente ano novo, um próspero 2021 e qualquer dúvida, seguimos à disposição. Um ótimo abraço e tudo de bom. Boa tarde, pessoal. Aqui é Alisson, assessor de investimentos da Esperato, passando aqui para falar um pouquinho sobre essa retrospectiva de 2020, que para muitos não deixará saudades. Um ano de muito aprendizado, um ano aí em que a gente foi testado todos os sentidos, né? Onde os limites foram colocados em jogo. Um ano que começou com muita expectativa boa,
principalmente aí para o cenário dos investimentos. Ibovespa chegou a atingir máximas históricas no início de 2020. Então a gente chegou aí a bater 119 mil pontos, né? A Bolsa Brasileira, né? Um 2020 que começa com muita expectativa, com o segundo ano do governo Bolsonaro aqui no Brasil, e que logo em janeiro a gente teve ali uma tensão entre Estados Unidos e China. Teve uma questão lá ainda, muitos devem recordar, do ataque lá, o bombardeio ao Irã, né? Teve algumas trocas de forças aí, algumas medidas de força entre Irã e Estados Unidos na ocasião, e logo a gente se deparou aí com o coronavírus. Então, fazendo aí um balanço desse 2020, pensando em como foi, principalmente aí no mundo dos investimentos, a gente teve vários cenários opostos, né? A gente inicia aí, por exemplo, com níveis máximos históricos na Bolsa Brasileira, né? E a gente chega ali próximo aos 60 mil pontos, de 119 mil pontos, a gente chegou a muito próximo de 60 mil pontos. Então quer dizer o quê? Muitos ativos, muitas empresas se desvalorizaram muito com a precificação de todo o transtorno do coronavírus em um primeiro momento. A incerteza, né? A incerteza para o mercado financeiro. Então, nesse sentido, 2020 ele traz muitas lições para os investidores, né? A primeira é de diversificar seus investimentos, de não ter muita concentração de seu patrimônio em risco, né? O que aconteceu em fevereiro, março é algo que pode ficar de lição para todos. Então, você vê aí a cotação. O bacana da Bolsa de Valores é que a cotação do preço das empresas lá é instantâneo, né? Então, muitos investidores se depararam ali com as ações das suas empresas valendo a metade do que valiam há alguns meses atrás. Inclusive tivemos aí recorde de circuit breaks, né? Muitos investidores não tinham passado por isso ainda. Então a primeira lição que a gente tem é que a diversificação é importante, tá? Muito importante mesmo. Diversificação. Trabalhar alguns ativos de renda fixa na carteira. Quando se pode abrir um pouco mão de liquidez, consegue-se ótimas taxas para prazos maiores. Exemplo até que eu coloquei na minha carteira particular agora aí no mês de novembro. A gente teve algumas ofertas na Black Friday de renda fixa na XP e a gente conseguiu ali certificados de depósito bancário, renda fixa com fundo garantidor de crédito a 11,7%, investimentos ali para 4 anos. Então, abrindo um pouquinho mão de liquidez, conseguimos alguns investimentos aí de renda fixa pagando 5, 6 vezes a Selic atual. Então, isso como é importante a diversificação. Segundo, a importância de fazer aportes constantes. É muito importante isso, principalmente em momentos como foi 2020, momentos de muita oportunidade. 2020 foi um cenário muito oportuno, por mais que a gente teve muitas situações difíceis, foi um ano que abriu muita oportunidade para quem estava preparado, para quem soube tomar risco no momento certo, para quem soube se planejar e manter sua disciplina de aportes. 2020 realmente uma provação, né? Realmente uma provação. Quando a gente fala aí do mundo dos investimentos, realmente uma provação da importância de ter uma reserva de emergência, da importância de ter uma reserva de oportunidade, da importância de saber separar e diversificar seus investimentos, a importância de você investir um valor que realmente você não precise mexer de forma imediata. Então, primeiramente, reserva de emergência. Depois, pensar em estruturar uma carteira bem diversificada e respeitar o seu perfil, fugindo da ganância, tendo muita disciplina. Aí, os investidores que se provaram e seguiram
essas diretrizes, né, tiveram aí um 2020 excelente de resultados, tiveram um 2020 mais tranquilo. Então, 2020 foi um ano de realmente muito impacto na vida de todos, um ano aí que a gente teve que ter bastante resiliência, um ano que ainda não acabou e a gente ainda está percorrendo esse caminho aí de luta contra o coronavírus, contra esse vírus. Então fica um desejo aí de um excelente 2021 a todos. Em 2021 com certeza será melhor que 2020. É um ano que deixa algumas lições que a gente deve realmente levar para a vida, né? Algumas lições que a gente não deve esquecer. Um forte abraço a todos, obrigado pela audiência, pela atenção e até a próxima. Uma boa tarde, caros ouvintes do Conexão Esperato. Prazer estar aqui na terrinha Santo Ângelo, Não estou na Flórida, agora fazendo o programa diretamente aqui de Santo Ângelo. Passar um pouquinho do que vem acontecendo. Um ano de muita surpresa, O Ibovespa, o índice de ações brasileiro, virou para positivo nessa semana, na data de ontem, na quarta-feira. Chegou a estar caindo 46% no ano. E mais uma aula, Aquilo que a gente prega aqui de sempre estar no mercado, de acostumar-se com a volatilidade. Quem atingiu, quem fez, quem teve a audácia, quem teve a tranquilidade de realizar investimento aí no momento, numa baixa, no ponto mínimo aí que atingiu o Ibovespa no ano, que foi lá em março, ao redor do dia 21 de março, 19, 20, 21, teve uma alta aí de 83%, no ano, pegando a mínima. Então, algo surpreendente. E que setores aí que chamaram a atenção, que mais se recuperaram? A gente teve aí setores ligados à tecnologia, de high-tech, setores, por exemplo, empresas, varejo, que utilizam aí a própria Magazine Luiza, ações da Magazine Luiza. Até que fazer um comentário, porque o pessoal aqui, por eu viver nos Estados Unidos, e o pessoal comenta muito que a Magazine Luiza teria um negócio muito parecido com a Amazon, lá dos Estados Unidos, mas comprei recentemente, as ações andando muito bem, mas ainda, apesar da evolução no varejo, principalmente da Magazine Luiza e tudo, ainda ela está bem distante da Amazon. Coisas básicas assim como cancelar um pedido, algo assim, que na Amazon é tudo feito com clique, poucos cliques consegue ter acesso. Aqui na Magazine Luiza, numa compra recente até nessa semana, ela está bem atrás comparando com a Amazon, mas bem avançando, Mas setores ligados, tech, por exemplo, a própria Magazine Luiza, uma local web, subiram fortemente. Aí ações, por exemplo, a própria Randon Transporte chegou a estar cotada a R$4, agora está ao redor de R$16, então 300% de alta em questão de 7 meses, Teve aquela queda e aí recuperou tudo, E a bolsa hoje voltando, começando a estar no território positivo, novamente, depois de todo essa queda que a gente teve em março, Parte nos Estados Unidos também, acabou recuperando, dólar recuperando. E aqui outra lição, Eu achei importante a gente aprender em investimentos, é importante a gente aprender com o passado, com o próprio passado, pegando aí o passado recente e ver o que aconteceu. E a gente comentava, quando aparece o investimento, todo mundo está falando em determinado investimento, não é a melhor maneira, a melhor hora de realizar esse investimento, E a gente teve lá em março, abril, todo mundo correndo para dólar. O dólar chegou aí a R$5,93 e que vem caindo, agora já está ao redor dos R$5. Então, bolsa também, ninguém queria lá em março, nas mínimas. Então, era o momento de comprar. Investir também envolve, além dessa parte de estudar a própria história, O que aconteceram em eventos passados no mercado e reflexos, mas também uma parte de psicologia, uma parte de finanças, uma parte de contabilidade, matemática, lógica, própria psicologia, que eu comentei,
Então, tudo isso é necessário para ser um bom investidor. Humildade, né? Tá sempre aprendendo. O mercado nunca vai ser o mesmo, né? As crises dificilmente vão ser pelo mesmo motivo. O pessoal perguntando, não, e agora? Essa segunda onda vai voltar, vai cair tudo de novo? Não, difícil, muito difícil. Por quê? Porque o ser humano, ele procura solucionar os problemas, digamos assim. Quando que foi a última crise dessa magnitude, né? E é bom para quem tem dinheiro entrar nessas crises, né? É bom ver algo positivo, porque compra barato, realiza investimento de maneira barata. A última crise foi em 2008. E o que foi o motivo que ensejou essa crise? Foi o hipotecas, subprime, bancos estavam muito alavancados. O que é estar muito alavancado, Eliseu? Os bancos tinham R$1 de capital próprio, digamos, $1, né? Principalmente o banco americano. E ele emprestava $33, então 32 vezes alavancado, né? E hoje ele está em torno de 14 vezes, o setor 16 vezes. Então, o que a gente leva a crer? Olha, a gente teve um problema no setor bancário, tem um problema de hipoteca e que diminuiu a alavancagem, né? Na parte de hipoteca, tu nem tinha pago uma casa nos Estados Unidos e tu podia pegar o dinheiro, né? E comprar uma outra casa. Então tinha muita gente que estava especulando no mercado de imóveis e por isso que teve a crise lá de 2008. Então dificilmente, não ocorreu, a próxima crise nunca ocorreu por causa de imóvel, né? Nem por causa dos bancos, da alavancagem. Então a próxima crise foi o quê? Uma pandemia, que ninguém estava prevendo, que ninguém sabia o que iria acontecer. Quando vai ser a próxima crise a gente não sabe, mas a cada 8, 10 anos tem movimentos aí dessa magnitude. E o mercado volta, né? Como voltou rapidamente aí e já está indo para terreno positivo. Ibovespa no ano. Quem teve paciência, quem investiu no momento de queda que a gente comentou, ganhou muito dinheiro, né? E aí grana é liberdade, grana é independência, grana é coisas boas, né? Também, né? Eu acho muito dinheiro, às vezes a palavra dinheiro associado a algo negativo, né? E na verdade a grana é consequência de quanto tu gera de valor na vida das pessoas, né? Eu falo através do trabalho, né? Quanto mais gente e quanto melhor você fizer determinada atividade, mais grana você vai ser remunerado. Mas pensar primeiramente em gerar valor no seu trabalho, né? Fazer melhor o que você vem fazendo. Ah, mas eu não gosto do que eu faço. Então beleza, paga as contas e part-time, o horário que você tem livre, comece a dedicar para aquilo que você gosta, para fazer uma transição, né? Se é possível fazer isso, né? Ou aprender a gostar, que é o mais fácil, né? Você não tem muita escolha, infelizmente nem todo mundo tem essa possibilidade de escolha. Então vai ficar mais fácil aprender a gostar do que se faz, porque é o que dá o pão de cada dia, né? Cenário econômico, o que tem de acontecer aí? O que a gente vê que setores são interessantes para se investir? Economia brasileira, como tende a se comportar? Vou comentar um pouquinho aqui. A gente tem aí setores ainda atrativos, até para investimento. Quais setores tendem a andar agora? Os lagging setores, né? Lagging sectors. Por exemplo, shopping center estão voltando a atingir 100% de ocupação, né? A parte financeira, receita financeira também, aluguéis, estão voltando. Setor de energia elétrica, também atrativo, né? Tem alguns setores, Forjas Taurus está muito bem, fazendo um turnaround. Turnaround a gente chama uma empresa que está em déficit, que tem prejuízo e ela começa a ter lucro, um lucro muito alto, né? A Taurus transferiu a fábrica dela lá para Georgia, nos Estados Unidos, com incentivos, e vem produzindo armas, né? Apesar de não ser da melhor qualidade, alguns criticam, né? Mas ela vem tendo uma alta receita financeira, né? Vem se reinventando. Então esses setores, eu acredito, setor de energia, a própria Vale, minério de ferro, né? De commodities, continuo acreditando. Setor frigorífico, bem, né? Margens altas, cuidar só com o preço da arroba, que subiu bastante, né? Então, mas são setores, assim, atrativos hoje. Ponto de vista macro, a poupança rendendo 1,4% ao ano, né? Então, cuidar isso, né? Tende juros subirem ano que vem. A Selic hoje, que é a taxa básica de juros da economia que nivela a renda fixa, está em 2% ao ano.
deve subir aí para 13,5%, né, em 2021. Tendência do dólar, para que lado tende a andar o dólar? Acredito que o real tende a se valorizar mais um pouquinho. O real é a terceira moeda que mais cai no mundo, né, depois da lira turca, que cai 30% no ano. Caía, né, na semana passada, foi a última vez que eu vi o dado. Depois do peso argentino, aí com 26% de queda, o real, né? Então, com 20% de queda, tende a dar uma recuperada. Mercados emergentes, o mundo está olhando melhor para países como o Brasil, olhando principalmente para a China, e o Brasil, como tem um bom relacionamento, e a China depende do commodity brasileiro, né? Minérios de ferro, petróleo, ainda voltando acima de $50, carne, né? Proteínas, milho, soja, trigo, tudo isso. Então a China compra bem, o Brasil exporta e tende a voltar o preço, né, a se elevar, né, e facilitando, melhorando o país, e aí entra num ciclo virtuoso, né? As empresas faturam mais, investem mais, contratam mais, diminui o desemprego, empresas aumentam o lucro, o lucro é positivo, né, porque corre o risco. Ninguém acorda de manhã querendo fazer boa vontade, não, vou trabalhar de graça. Todo mundo acorda de manhã para fazer o melhor, para gerar valor para a sociedade, para gerar valor para as outras pessoas e para ser melhor remunerado, para dar melhores condições para si, né? Ou para aqueles que amam, né? Filho, filha, o que for, os dependentes. Então, uma empresa também, né? O lucro é positivo, né? Ter lucro é necessário. Com isso, ela vai pagar mais impostos e com isso o país vai ter mais dinheiro para poder realizar investimentos, principalmente em infraestrutura. Então é um ciclo virtuoso, mais emprego, mais lucro, mais impostos, mais investimento por parte do governo, não somente por parte do governo, mas pela iniciativa privada. Mas o crescimento de uma economia, né, tem uma sigla, o PIB, que é tudo aquilo que é produzido dentro do Brasil por um ano, né, dentro de um ano, é composto pelo quê? Pelo consumo das pessoas somado a investimentos, né, privados, né, empresas, cidadãos, né, que investem, mais gastos do governo, e aí entra os impostos, né, é daí que vem a receita, e os impostos vêm daquilo que a gente paga, ou dos lucros das empresas, né, grande parte, né, por isso que é importante ter empreendedor, por isso que é importante ter pessoas que tomem risco. Tomar risco é criar um negócio do zero, é se dedicar, muitas vezes deixar de receber dinheiro no curto prazo para focar no longo prazo. O Esperato foi assim, inclusive a empresa nossa, né? Então teve bastante dificuldade no início, no sentido de que às vezes deixava de receber dinheiro para colocar a empresa, né? São escolhas na vida que a gente faz, o resultado que a gente tem na nossa vida são fruto das escolhas que a gente faz, dos sacrifícios, da saída de zona de conforto, do preço que a gente quer pagar, principalmente no curto prazo, para crescer, né? Para evoluir. É normal, there's no free lunch, não tem almoço grátis, ninguém vai ganhar nada de graça, e se ganhar de graça não vai dar valor e vai acabar colocando tudo fora rapidamente, né? Então tem um esforço, o esforço é valorizado via investidores, via pessoas, indivíduo, ou via empresa, né? Então, dólar, acredito, então, continuando, tende a dar uma queda ainda, uns 4,80 ou menos, até seria uma condição melhor assim, o real dólar, né? Acredito que teremos um bom ano, se não tiver nenhuma surpresa, né? Uma doença, alguma coisa, algo assim, em 2021. Né? Acho que tem ativos baratos ainda no Brasil, né? Tem ações baratas, acho que vai ter uma migração muito alta para renda variável. Quem quiser, aqui um ponto muito importante, falar sobre profissão. Quem gosta do mercado financeiro, quem quer trabalhar no mercado financeiro, a gente está contratando. A gente está contratando tanto aqui quanto para Ijuí, né? Não é contrato, na verdade. Sociedade, né? Ser sócio. A gente tem plano de carreira. Quem está disposto a estudar para uma prova que tem umas 400 páginas, o nome da prova é Ancord. Então a gente está procurando colaboradores. Santo Ângelo, Ijuí, Itapema, abrindo escritório. 300 metros quadrados Itapema, 260 metros quadrados no Santo Ângelo. Ijuí, não sei uns metros quadrados, mas também. Então estamos procurando colaboradores. Se você que está ouvindo e gosta do mercado financeiro e quer trabalhar no mercado financeiro e tem vontade, tem transpiração, é uma pessoa correta, nos mande um e-mail ao contato@experato.com.br, que vai ser um prazer poder falar com você, tá bom?
Já manda o currículo de preferência, setores na faculdade melhores, contabilidade, administração, engenharia, mas se não tiver faculdade, não tem problema. Mas é um requisito que tem um valor, né, na parte da análise de currículo. Fico por aqui, prazer estar na cidade, me sigam aí nas redes sociais, Eliseu Mânica JR, tiver dúvidas sobre investimentos, conta comigo, um prazer poder ajudar. Um grande abraço e uma boa tarde para todos, valeu! Volta aqui, Conexão Esperato, fechamento do ano. Conexão Esperato aí desde 2016 fazendo parte do Investidor Missioneiro. Você pode acompanhar todos os programas no centraldoinvestidor.com. Podcast Esperato Investimentos, um dos primeiros podcasts do Brasil, em 2016 iniciando. Tem a grande honra de participar praticamente de todos, participei de todos. Conexão Esperato, Eliseu Mânica Júnior também, participando da maioria deles, e com certeza a gente tem construído um legado muito legal aí de desenvolvimento, de educação financeira para todos, e empreendedorismo também, que a gente precisa ao longo do tempo, para a gente levar, gerar valor a toda a comunidade, e se gerar empregos, fundamental. A gente tem que discutir sempre isso cada vez mais. A gente puxou muito para a questão financeira, principalmente porque o Brasil não é para amadores, uma frase que eu uso muito. O Brasil não é para amadores, né? Porque realmente a gente teve aí em períodos só de 4 anos, de 4 temporadas que teve conexão, né? A gente teve aí períodos desafiadores aí. Tivemos aí o Wesley Day, tivemos a época do Greve dos Caminhoneiros, eleições turbulentas, e quando você reforma a evidência, quando você pensa que não pode piorar, você tem uma pandemia, que realmente para o mundo. O que vem em 2021? O que virá em 2021 aí, pessoal? Vai ter um programa muito especial no próximo aí, Onde Investir em 2021. É um programa aí que tem o objetivo de discutir, produtos interessantes, e que a gente possa trabalhar estratégia, para 2021, numa carteira de investimentos. 2020 é um ano que começou bonito, começou muito lindo, 2020, e a gente teve uma possibilidade de crescimento forte, infraestrutura, Brasil não parar, e a gente teve uma surpresa enorme após o Carnaval, e quem acompanhou isso mais de perto, a gente teve naquele sábado pré-Carnaval, um período ali chegando forte na Itália, o coronavírus, e aí todo o Ocidente, praticamente entrando em colapso, esperando, o prazo para essa pandemia, praticamente chegar no Ocidente, chegando na Europa, depois chegando nos Estados Unidos e Brasil, até chegarmos ao cenário de hoje, cenário desafiador, que teve cenários de fechamento de comércio, fechamento de rotas aéreas. Então tudo isso aí gerando até hoje, até hoje todo um momento. Se a gente fosse pensar em março, que até hoje estaríamos nessa situação, nossa, que coisa, haja equilíbrio mental, realmente, para a gente poder olhar para frente e dizer assim, nós vamos ficar até dezembro fechados, em questão de encerrados da liberdade. Então uma coisa bem desafiadora, O que a gente viu na questão econômica, trazendo um pouco mais para uma questão econômica, que o mercado não para, ele se adapta. Tivemos aí um forte movimento do digital, tanto na parte financeira, onde os bancos tiveram que ensinar os seus clientes a utilizar um app para não poder aglomerar numa agência bancária. Então, muita coisa aconteceu nesse sentido. Eu acho que um grande legado é uma palavra que talvez não valha, uma palavra meio complicada, para dar nesse momento desafiador, mas eu acho que o momento, o que cresceu, o que desenvolveu, acho que isso foi o digital, e se vê muito isso no e-commerce, empresas do e-commerce, via Magazine Luiza, via varejo, por esse setor do varejo, que estavam no online, se destacando. O pessoal não podia sair de casa para comprar, São Paulo estava fechado, Paraguai estava fechado, então o online vai ser o forte, e vai mudar realmente os hábitos de todo mundo nessas questões aí. Se viu um novo cenário referente ao digital, e ao mesmo tempo a gente vê aí uma forte compra, forte movimento aí, principalmente do fluxo chinês, na compra de commodities, que fez com que os preços aumentassem muito, grão de soja,
questão de estocagem vai ser uma coisa muito importante. A gente vê um cenário, principalmente de consequência de você fechar a indústria, de falta de produtos, falta realmente aí de produtos ao longo do tempo. Então, é um preço muito caro, muitas vezes, fechar totalmente as indústrias, o comércio, porque você acaba tendo problemas depois de entrega de produto, toda uma estação, todo um fluxo, né, de realmente de informações. Então, ficando de olho, né, nesse cenário, né, a gente até vai fazer no dia em janeiro alguma coisa de onde investir em 2021, com o objetivo principal aí de fazer um trabalho de entregar, né, realmente onde a gente pode montar uma carteira de investimento referente aí interessante para 2021, muito ligado à inflação, já trazendo um pouco isso para vocês, uma coisa de muita proteção para a inflação que vai ser importante para as carteiras, né, não temos mais como ganhar 2% ao ano em renda fixa. Então, muita coisa interessante para se adaptar, né, em fundos multimercados, fundos imobiliários, ativos reais. Então, mas o programa aí de janeiro vai ser muito especial, trazendo um pouco aí sobre onde investir em 2021. Que seja um ano aí de muito crescimento, seja um ano aí de forte crescimento, principalmente do PIB e geração de muito emprego, né, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Então, muita coisa boa para acontecer no ano 2021. Tá ok, pessoal? Agradecendo mais uma vez a participação aí dos assessores de investimentos Christian Wagner, participando, entre em contato com o Christian, aí christian.wagner@esperato.com.br, o Alisson também, assessor de investimentos Esperato, alisson@esperato.com.br, e também agradecer o Eliseu Mânica Júnior, que está aqui em Santo Ângelo, participando aí do Conexão Esperato. O Eliseu hoje que toca aí muito bem com maestria Esperato Asset Management, né? Então, mais uma vez, um abraço a todos, obrigado pela participação e um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a todos, né? E no próximo programa, em janeiro, falaremos aí sobre onde investir em 2021, não percam esse programa, e você pode ouvir esse programa aí no centraldoinvestidor.com. Inscreva-se lá e receba o podcast direto no seu e-mail. Grande abraço a todos e até 2021.